Arthur. Este é o seu nome. E como sempre, as feiras de artesanato, que acontecem aos domingos no Parque do Ingá, tem muita história para contar. Como sempre eu digo, que o meu trabalho vai além de um trabalho, é uma missão. E lá estava eu no domingo de manhã me preparando para mais um dia de feira de artesanato no Parque do Ingá. E ali é onde eu apresento todo o meu trabalho literário, as minhas histórias, os meus personagens, em kits para escrever uma nova história, em kits para colorir, com as caixinhas de peixinhos, caixinhas das girafinhas, com as minhas toalhinhas de peixinhos, de anjinhos e muito mais. Tudo aquilo que eu preparo com tanto carinho para encantar o coração de quem passa pelas feiras. E domingo estava uma manhã linda, iluminada, não estava tão quente, estava assim muito convidativa aquela manhã para as pessoas irem ao parque. Ou só passear, ou fazer uma corrida, uma caminhada. Falei outro dia num vídeo sobre a conexão que existe entre eu estou falando eu, Maria Cristina Vieira, eu e as pessoas que passam por ali. E é no olhar, e é no sorriso. E são tantas as pessoas que passam e ouvem eu falar sobre o meu trabalho. E eu gosto muito, muito de falar sobre o meu trabalho. Quem me conhece já sabe. E quando já era mais ou menos quase meio-dia, o sol já estava batendo na minha mesa. Ele bate um tempo ali e depois ele já se esconde novamente. Me recolhi um pouquinho para trás, afastei e fiquei na calçada, já bem próxima às árvores ali do bosque. E, de repente, eu vi que passou o Arthur. Este menino passou com um copo, não era sorvete, mas era algo gelado que ele estava comendo ali, acompanhado por um senhor. E eles passaram e o senhor foi indo um pouco mais para frente e o Arthur ficou um pouco mais para trás admirando o que estava ali na mesa, mas pelo outro lado, mais distante. Daí eu falei para ele, fique à vontade, você pode olhar, são os livros que eu escrevo, eu sou uma escritora de histórias infantis. Nossa, na hora ele já regalou os olhos, ele falou, sério? Você é uma escritora? E eu vi a alegria dele em conhecer uma escritora. Mas ali ele ainda não conhecia nada dos meus personagens ainda e nada das minhas histórias. Nisso ele já sorriu para mim e foi acompanhando o tio, mas olhando para trás com uma alegria, com um brilho naquele olhar. E eu me distraí e quando eu vi o tio voltava com ele. Eles deram meia volta, voltaram e o tio falou, pode escolher um livro. Eu falei, você voltou. Daí eu peguei na mão dele, eu falei, prazer, eu sou Maria Cristina. E ele falou, eu sou Arthur. E começamos a conversar e eu contar sobre o meu trabalho. E quando eu falei da parte que as minhas histórias nasceram dentro dos hospitais, e eu cito algumas das histórias, porque é isso que faz parte ali desse meu trabalho, das minhas histórias que eu vivenciei e que eu transformei em personagens, que marcaram muito a minha vida e faz parte dela até hoje. E fomos conversando e ele admirado, e um brilho no olhar tão diferente, tão especial, e eu sou assim ali nas feiras, tanto ali ou em outros lugares também, quando estou expondo o meu trabalho. E daí, conforme a pessoa que está ali, a conexão que eu tenho com a idade ou com aquela criança que está ali, eu conto um pouco a mais, que mexe ainda mais com o sentimento daquela pessoa, com o coração daquela pessoa. E eu falei deste livro aqui, sobre o doador de órgãos, e ele ficou fascinado com a história. E eu falei que esses dois peixinhos aqui eram os meus filhos, que faziam parte da história, uma história já escrita em 2005 e que foi publicada em novembro do ano retrasado. E já era hora de ser publicada essa história, meus filhos já faziam parte dessa história, como peixinhos ali que saíam da escola. Contei para ele um pouquinho sobre o Gabriel. Eu falei, olha, quando a gente fala em doar amor, como o peixinho Nestor fez aqui nessa história, eu falei, o meu filho, ele também
foi um doador de órgãos. Nunca falo nada para assustar e nem para abalar ninguém, e nem para ninguém sentir piedade de mim, porque jamais, eu não preciso de piedade de ninguém, porque eu compreendo muito bem o que se passou com Gabriel, que era a missão cumprida aqui nessa terra. E ele fascinado, me ouvindo, sabe? Com os olhos tão brilhantes, chega a me emocionar. E o Luiz, o tio dele, falou assim para mim, o Arthur também tem uma história. O Arthur também tem uma história que mexe muito com os corações. O Arthur, quando estava com 9 meses, o pai dele, eu acho que foi um acidente e nos deixou aqui nessa terra. O Arthur cresceu vivendo com a mãe, com a ausência do pai. Em 2023, a mãe do Arthur, eles vieram de São Paulo para visitar o tio Luiz. E entre tantos outros familiares e outros tios e tias, a mãe do Arthur falou para esse tio Luiz sobre uma cirurgia que ela iria ser submetida e que, se acaso acontecesse alguma coisa, ela viesse a faltar, era para o tio Luiz cuidar, criar o Arthur. E ainda o tio Luiz falou brincando para ela, para de pensar bobagem, vai dar tudo certo. E nisso o tio Luiz, ele começou a chorar ali na calçada, porque ele se emocionou, porque foi uma conexão tão grande, estávamos só nós 3 ali dentro naquele momento. É como acontece sempre, parece que se fecha uma bolha, assim, transparente, que você vê as pessoas passando, sabe, mas pela visão periférica, e você vai vendo um ou outro, mas você parece que para de ouvir qualquer outro ruído e a conexão fica só ali dentro, e aquela energia fica só ali dentro daquela bolha. É assim que eu sinto, é assim que eu vejo. E aquele tio estava chorando e o Arthur olhava para ele e ele emocionado, ele foi enxugando as lágrimas e ele falou assim, eu me sinto tão honrado por isso. Ele falou, não melhor que os outros, mas eu me sinto muito honrado por ter sido escolhido por ela. Porque o Arthur, hoje ele vive comigo. Porque ela também nos deixou por causa daquela cirurgia. Ai, gente. Daí eu penso, tem como medir a dor de um e a dor de outro? E nós nos abraçamos, muito forte, sabe? Coração com coração, dentro daquele abraço. Aí eu compreendi da onde vinha toda aquela luz daquele olhar. É só você olhar, gente. Olha com os olhos do seu coração e você vai ver que menino mais iluminado, mais querido, e com certeza será um grande homem, sabe? Com muitos valores dentro do seu coração. E a história dele vai servir para ajudar muitas outras pessoas. E é isso que eu falei para ele. Foi quando eu falei, a minha história, Arthur, eu sei que ajuda muitas pessoas. E a sua também vai ajudar. Mesmo que não esteja num livro, mas vai ser de uma outra forma. E que ele seguisse todos os conselhos desse tio, que com tanto carinho, com certeza vai fazer com que ele sempre siga o caminho do bem, o caminho do amor. O Arthur levou um livro autografado, eu presenteei ele com outro livro também. E isso é para que possamos aprender que não temos que ficar reclamando de coisas tão pequenas, mesmo das coisas grandes. É respirar muito fundo e seguir adiante, cumprindo a nossa missão. Um beijo, Arthur. E muito obrigada de coração por poder compartilhar essa linda história. É linda, a história é linda, sim. É a força